paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da classe dos pré-adolescentes. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre os sábios conselhos de Provérbios para o pré-adolescente cristão. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: cuidado com as palavras, esperando que o Senhor Jesus também trabalhe ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, escreve de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer, para a glória de Deus. Coloca aí o nome da tua igreja, onde você congrega também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você pode ter acesso ao nosso trabalho, ao nosso material e se aprofundar crescendo em Jesus. Eu espero muito que a palavra de Deus hoje enriqueça o teu coração e que você seja envolvido pela presença do Senhor. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos pré-adolescentes, nesse quarto trimestre da CPAD. Nesse quarto trimestre estamos trabalhando sobre os sábios conselhos de Provérbios para o pré-adolescente cristão. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o cuidado com as palavras. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é o texto bíblico que se localiza hoje em Provérbios, capítulo 12, versículos 13 e 14, capítulo 13, versículo 3, capítulo 18, versículos 20 e 21. Também apresente o que a Bíblia diz, que se localiza hoje em Provérbios 15, versículo 1. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Para você não esquecer, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal. E toda sexta-feira, ao meio-dia, eu estou postando as lições das classes dos pré-adolescentes. Então, toda sexta-feira, ao meio-dia, a classe do pré-adolescente está disponível aqui para você. Eu sempre posto aula com antecedência, tá? Para dar tempo para você fazer as suas anotações e organizar o teu trabalho para ministrar uma aula na escola bíblica dominical da tua igreja. Então, toda sexta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos em uma passagem que está presente no texto de Provérbios. A passagem que nos orienta a tomar cuidado com as nossas palavras. Isso também está presente tanto no texto de Provérbios sobre o cuidado com a língua, como também no texto do próprio Tiago, capítulo 3. Nós, como servos e servas de Deus, precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, tanto palavras ditas, como também palavras escritas e postadas, e palavras também demonstradas através dos nossos gestos. Que cuidado é esse que nós precisamos ter? Ter uma reflexão cristã a respeito daquilo que nós estamos falando, para dar o testemunho de Cristo. Então, a abordagem de hoje passa por isso. Para iniciar bem a tua aula, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: é preciso ouvir mais. Você pode ler o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O próprio Salomão, ele traz uma abordagem sobre o cuidado com a língua, o cuidado com a fala, porque palavras malditas fazem então uma grande destruição sobre aquele e aquela que recebem a mesma. É muito importante nós também observarmos que a partir do momento em que nós dizemos algo, isso também demonstra o nosso caráter, também demonstra o nosso interior, também demonstra o nosso testemunho. Se a nossa vida dá lugar, então, para aquilo que não agrada a Deus, isso acaba prejudicando você, prejudicando também a tua caminhada cristã. Para dividir bem a tua lição, o primeiro subtópico destaca sobre a influência da família.
A família traz então uma contribuição muito grande para a construção do caráter cristão na vida do adolescente. A família traz uma contribuição também, até mesmo nessa visão educacional, como também na própria questão das palavras, do meio da fala, do linguajar proferido pelo adolescente. Então, quando a família tem um princípio educacional pautado na palavra de Deus, você percebe isso latentemente na vida do adolescente cristão. Quando não tem, há uma necessidade de nós, como servos e servas de Deus, aplicarmos então a metodologia do discipulado, orientar a servir a Cristo, orientar então a respeitar o outro, a tomar cuidado com as palavras. Existem certos tipos de gírias que são depravadas, é necessário então você ter uma contribuição de um aconselhamento pastoral, orientando esse adolescente cristão a ser servo e serva de Cristo. Isso tudo passa pelo testemunho cristão e também pelo discipulado que você pratica nesse intento educacional através da aula da escola bíblica dominical. Isso você contribui para que esse adolescente então cresça em Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico dessa lição, no primeiro ponto, trata então sobre outro argumento importante: apressado para falar. Nesse segundo subtópico, nós precisamos ter em mente sobre o cuidado com a nossa fala e, ao mesmo tempo, pensar antes de falar. O termo bíblico descreve, então, essa visão de termos o cuidado de não falar antes do tempo, de dizer algo que não era para ser dito, de ter pressa para contar uma novidade, sendo que não era o momento para ser contada. O próprio texto descreve muito bem sobre esse cuidado que precisamos ter para não realizarmos maus julgamentos. Isso se aplica também a fake news. Você percebe que existem muitas pessoas que compartilham, por exemplo, postagens na internet sem averiguar se aquilo mesmo era verdade, se aquilo apresenta-se então como verdadeiro fato a ser descrito e compartilhado. Existem pessoas que infelizmente compartilham as fake news sem saber se a fonte era confiável. Isso descreve também o cuidado sobre o perigo que está presente no nosso tempo de não entrarmos em uma situação constrangedora e vergonhosa por causa desse tipo de situação. Leia Provérbios 18:3 que você vai perceber isso. Então, há necessidade de termos um cuidado na nossa fala, mas ao mesmo tempo o cuidado a respeito daquilo que postamos, a respeito daquilo que compartilhamos, averiguar se realmente ali tem fundamento para descrever-se então como verdade. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, você vai abordar o seguinte argumento: você fala demais? Existem pessoas que infelizmente não pensam antes de falar. Existem pessoas que ofendem o seu próximo por causa de uma palavra. Observe Provérbios 12:18. Nós precisamos observar que, como cristãos, precisamos tomar um cuidado com aquilo que nós falamos, porque a partir do momento em que nós falamos, nós estamos dando testemunho de Cristo ou não, negando a nossa fé ou não. É fundamental nós termos o cuidado com a nossa língua, com a nossa fala. Tiago alerta sobre isso em Tiago capítulo 1, versículo 19. Nós precisamos ouvir e tomar cuidado com a nossa pronúncia, com a nossa fala, com o nosso jeito de dizer. Às vezes a gente profere algo e esse não era o nosso intuito e infelizmente acaba machucando alguém. E o nosso cuidado ao falar também é fundamental. Por isso o escritor aos Provérbios, que é o Salomão, orienta os jovens, aos adolescentes, a tomarem cuidado com aquilo que falam. Há uma necessidade também de nós pararmos para refletir sobre isso e esse cuidado em Jesus. Já avançando, vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: pare e pense antes de falar. Por que será que é necessário, em uma abordagem de aconselhamento cristão, parar e pensar para falar? Por causa do testemunho de Cristo, por causa da nossa fé em Jesus, para não cairmos em armadilhas, para não cairmos então em ciladas que dão mau testemunho da nossa fé. Há um cuidado então de proferirmos a palavra de Deus em tudo que nós fazemos, postamos ou falamos. O primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre a lisonja. Provérbios 26:28 descreve que a lisonja
é o ato da ação do bajulador, ou seja, é a prática de bajular alguém. Nós não podemos entrar por esse caminho, o caminho do bajulador, daquele que é conhecido como puxa-saco. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse aspecto também descreve o nosso caráter. O verdadeiro cristão não é bajulador, mas ele reconhece o trabalho do outro, ele louva a Deus pelo trabalho do outro, ele também demonstra sua gratidão por aquele serviço, mas o bajulador não. Ele age falando palavras bonitas, mas tem o objetivo de puxar o tapete, tem o objetivo então de passar a rasteira, de tomar o lugar do outro. Esse é um perigo. E o próprio escritor aos Provérbios, que é Salomão, traz esse aspecto também para a roda de conversa, em descrever que nós não podemos ser bajuladores, em descrever que nós devemos ser fiéis à vontade de Deus, fiéis em nossas palavras, com dignidade e ação. Em segundo lugar, como segundo subtópico do segundo ponto, nós também vamos descrever outro argumento importante. Nós vamos descrever sobre a leivosia. O que é isso? É aquele que esconde a verdade em mentiras. A leivosia é conhecida também como fake news, em nossas palavras, no nosso tempo. Aquele que age de forma leivosa é aquele que age escondendo então a verdade através de mentiras. Prometer algo que não vai acontecer, prometer algo que você não tem condições de praticar. Esse tipo de ato também é condenado pela palavra de Deus. E aquele que é servo e serva de Jesus tem que ter uma palavra só. Tem que ser fiel naquilo que diz, tem que ser fiel naquilo que promete. Se você prometeu, você precisa cumprir aquela promessa. E esse cuidado também é visto dentro da palavra de Deus. Nós precisamos agir com bondade com o Senhor, não agir em perversidade. Você pode ler Provérbios 19:1 para ter fundamento sobre isso. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da lição do segundo ponto, nós vamos tratar também sobre outro argumento: a fofoca e a calúnia. A fofoca e a calúnia separam as pessoas. Provérbios 16:28 descreve isso. O verdadeiro cristão não pode entrar por esse caminho, de caluniar alguém, de lançar uma mentira para poder destruir a vida do outro, de entrar pela prática da fofoca. O verdadeiro cristão e cristã prisa pela verdade. O nosso papel, então, valoriza a reputação do outro com as nossas falas. Aquele que procura destruir a vida do outro com a calúnia, infelizmente julgado pelo Senhor. Você percebe que isso é reprovado por Deus. Levítico 19:16, Provérbios 20:19, Tiago 4:11 e 12. Então, dentro da palavra, você vai perceber que esse tipo de prática não agrada a Deus. Então, o verdadeiro cristão preza pelo caminho da verdade, é honesta em Jesus. Para fechar a aula, terceiro ponto, trata sobre o seguinte argumento: seja educado. O verdadeiro cristão é educado, é educada. Leia Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele respeita o próximo, ele honra o outro com as suas palavras, ele honra os seus pais, honra a sua família, mesmo que a sua família não seja cristã, mas a partir do momento que ele age de forma educada, cuidadosa com o outro, ele contribui para isso. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata agora sobre outro argumento importantíssimo, falando com respeito e humildade. A prática do cristão passa pelo respeito e pela humildade. A Bíblia descreve que Deus nos dá saúde quando nós agimos assim. Provérbios 16, 21 e 24 descreve isso, porque isso agrada ao Senhor. Observe Provérbios 12, 22, 15 e 26. Também descreve especialmente esse cuidado que agrada a Deus. Quando você age em humildade com as suas palavras, com as suas postagens, quando você honra ao Senhor, quando você age com sabedoria, com educação, você então está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Em último lugar, como último subtópico desse ponto, que é o segundo do terceiro, trata agora sobre outro argumento importantíssimo: você é responsável pelo que diz. Há necessidade de nós lembrarmos que nós somos responsáveis por aquilo que nós dizemos, tanto de bem dizer ou amaldiçoar alguém, de contar mentiras. Tiago capítulo 3, versículo 9 ao 12 diz isso. Então nós devemos ser luz, sermos luzeiros do Senhor. E praticar isso pela bondade de Deus, compartilhando o Evangelho, a palavra de Deus, testemunhando de Cristo. Esse é o nosso papel. Nosso galardão está pautado em Jesus. Eu espero muito que essa palavra possa ter edificado você e que Deus em Cristo te abençoe para a glória de Deus.
Se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, deixa aí teu comentário, por gentileza. Tira uma foto, me marca no Instagram. Tira uma foto assistindo a aula também. Olha, lembra que eu tô sempre postando as lições de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda sexta ao meio-dia é o dia da classe dos pré-adolescentes. Eu te aguardo por aqui toda sexta para a glória de Deus. Se você tá afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como o teu Salvador. Deixe Cristo iluminar o teu ser. Você pode comentar abaixo, eu quero Jesus. Se você precisa de oração, coloca aí, porque nós vamos orar por você também, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar alguns textos que podem te ajudar a ser servo e serva de Cristo, crescendo em Jesus. O primeiro é desse aqui, do William McDowell, Discipulado Verdadeiro, um material sensacional que vai te ajudar a crescer em Jesus. O Discípulo Radical, do John Stott, editora Ultimato, pode te ajudar também. John Stott também, Porque Sou Cristão, fala do nosso testemunho em Cristo, da nossa vida cristã, tendo cuidado com as nossas palavras. E também o Edson Queiroz, a Igreja Local e Missões, um material muito bom da editora Vida. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o perigo da inveja. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.